porque aqui no Tempo Quente do Esporte vamos receber a Miriam, que é ultramaratonista, é paranaense, está morando aqui em Cascavel e participou de uma prova no último fim de semana na Patagônia. Pensa, gente, foram 164 km, mandou muito bem. Que sirva de lição, Samanta, que sirva de lição. Ah, Luciano Neves, hoje você não tá aí, eu feliz com os meus 5 km e você querendo me zoar? Que sirva de lição. Ah, por favor. Olha o Hulk aqui, ó. O Hulk. Mas sabe quem vai me preparar também para que um dia eu chegue numa ultramaratona? Edu Antunes, que é preparador físico e ó, manda muito bem. E daqui a pouco vai bater um papo com a gente, mas antes, quero saber dessa história da Miriam Castanho. Miriam do céu, seja muito bem-vinda aqui ao Tarobá Esporte. O tempo hoje, o clima tá quente nesse programa, mas não tava quente lá na Patagônia, né? Nem um pouquinho. Seja bem-vinda ao Tarobá Esporte. Vamos lá, como que é a preparação para uma prova de 164 km? A preparação é uma dedicação intensa de segunda a segunda, né? Tenho vários estímulos, vários tipos de treinos durante a semana, né? Porque montanha, a gente tem que ter um físico, uma preparação muito grande, né? Então, assim, eu treino todos os dias da semana. Na sexta-feira eu dou uma descansadinha para poder pegar firme no sábado e no domingo. Vou aproveitar e vou te perguntar, porque é uma curiosidade, inclusive, de quem acompanha aí o Tarobá Esporte. Quando você faz uma prova de 164 km, você tem aquela pausa de descanso, você dorme e depois continua a prova? Como que funciona essa distribuição aí das horas, dos KMs? Então, a prova ela tem um limite de horas para você concluir. E, assim, depende do teu ritmo se você consegue ter tempo para dormir ou não. No meu caso, eu não teria tempo para dormir, né? É a minha primeira ultramaratona de 100 milhas, que a gente diz, né? Tenho algumas outras ultras, mas não de 160 quilômetros. Então, eu completei a prova em 41 horas e nesse período eu não tive tempo de dormir, porque existe um tempo de corte. Até o quilômetro 100, 115, você tem que chegar com tantas horas de prova. Até os 130, mais um outro tempo. Então, assim, como a gente tem um tempo muito apertado, né? Então, assim, eu, com a minha primeira experiência nos 160 quilômetros, eu não tive tempo de dormir. Então, eu tive que tocar direto. E existe alguns de 15 quilômetros, 10 quilômetros, existe um apoio, né? A organização prepara um lugar onde a gente possa comer, pegar água e se alimentar, né? Então, assim, eu só pude mesmo passar por esses PCs que a gente fala, né, pelo PAS, e repor minha água, minha comida e continuar. Então, não tive tempo de dormir, não. Foi uma tocada só. No caso, numa ultramaratona, você necessariamente não precisa ficar correndo. Você tem aqueles trajetos que são caminhadas mesmo. Tem trajetos que são caminhada, até por causa da altitude, né? Essa minha prova, ela tinha 10 mil de altimetria em 160 quilômetros. Então, algumas montanhas eu não tinha força para subir correndo. Então, assim, era o tempo que eu subia caminhando e a gente aproveitava para correr realmente onde era descida, onde era um terreno mais plano, né? E também, assim, o nível de obstáculos numa montanha, às vezes você não consegue correr, porque dependendo das pedras, do terreno, fica difícil você conseguir correr, né? Mas o trecho que dá para correr, a gente tem que correr nesse período, porque é para recuperar aquele período que você caminhou um pouquinho, né? Eu tô bem iniciante na corrida de rua. Você também começou pela corrida de rua? Como que você chegou aí no 164? Eu comecei numa corrida de rua. Eu não corria nem 3 quilômetros quando eu comecei. Eu fui convidada para fazer uma corrida, cheguei lá, não conseguia correr e eu caminhei 3 quilômetros. E depois, assim, fui treinando com a equipe, fui me aprimorando. E daí, assim, dos 3 eu fui para os 5, dos 5 eu fui para os 7, 10 e aí por diante. Ah, e essa daí é a minha meta. Eu fiz 3, fiz 5, quero fazer os 7 ainda esse ano. E quem sabe aí eu não faço 10 km na Patagônia, igual a Laís, que é aqui da TV Tarobá, que fez a prova de 10 km. Qual que é a dica? Porque assim, você não teve oportunidade de fazer todo o seu treino na Patagônia. Você treinou aqui mesmo em Cascavel? Eu treinei aqui em Cascavel. Eu dei muitas voltas no lago. E fez a diferença? Porque assim, o clima é totalmente diferente.
O clima é totalmente diferente. É claro que a gente tem que chegar um pouquinho antes, né, na cidade para poder se adaptar ao frio, porque uma noite antes da minha prova nevou. Então, assim, no cume da montanha, quando eu passei, em algumas partes tinha muita neve, né? E Cascavel é calor, né? Então, assim, aqui eu enfrentei só calor e fui correr no frio. Mas o corpo, ele acaba se adaptando, a gente, né, acaba se adaptando, mas aqui os meus treinos foram em estradões de estrada rural, e boa parte no lago também, durante a semana, né? E finais de semana, quando o meu treino era maior, que tinha que dar um volume de 70, 100 quilômetros, aí eu ia para a estrada rural para poder fazer esses treinos. Antes de encerrar aqui a entrevista, eu vou pedir para você dar uma dica para quem está começando a correr, mas uma dica especial para o Luciano Neves, que hoje está querendo correr do Tarobá Esporte. Aí, ó, tá ali, ó, Luciano Neves, numa vibe, né? Enfim, não tá querendo aparecer muito, mas, olha lá, tadinho. Calma, Luciano, é só por hoje. Para quem tá querendo começar ou para quem tá querendo já tá almejando aí uma ultramaratona, quais são as dicas? Assim, acho que a corrida, ela traz saúde e vida, né? Então, assim, a minha dica para quem está começando, às vezes parece ser tão difícil, mas é aquilo ali que você precisa para dar sentido a algumas coisas na tua vida lá na frente. Então, assim, tá difícil agora, mas lembra que daqui a pouquinho isso já vai ser fácil para você. 3 quilômetros já vai ser fácil. Aí você já vai estar almejando outras distâncias e você vai ter oportunidade, muitas vezes, de conhecer outras pessoas, de conhecer outras cidades, né? Então, eu acho que assim, a minha dica que eu dou, comece, que depois a felicidade vem, a saúde vem, né? E os teus estímulos ali pela corrida vai aprimorando cada vez mais. Boa, e ó, gente, só lembrando que quem faz corrida de rua ou até mesmo é ultramaratonista, não faz sozinho, tem sempre uma equipe, né, que ajuda, que dá suporte, inclusive até mesmo ali na corrida, às vezes o que incentiva a gente a continuar são gritos de pessoas que a gente nem conhece, falando, bora, continua! Dale! Né? Então, continue. Então, se você quiser aproveitar e agradecer também quem esteve com você lá na Patagônia, o espaço está aberto. Então eu quero agradecer, sim, né, Letícia Saltori, a minha treinadora. Hoje, no ranking brasileiro, uma das melhores atletas e treinadoras de trail. E sempre me apoiou, mesmo eu estando aqui distante dela, ela em Curitiba e eu em Cascavel, sempre presente e me ajudando nos treinos, porque Cascavel não tem montanha. Boa. Então, só tenho que agradecer todo o trabalho dela. A toda a equipe, né, da equipe ASA, que eu faço parte. Uma amiga muito especial, que no momento que eu quis desistir na prova, foi para ela que eu liguei. Maristela. A Mari é uma amiga minha que eu conheci ela num voo indo para a Patagônia em 2018. Então, assim, eu tenho que agradecer muito, porque a hora que eu liguei para ela e falei, amiga, eu vou desistir, eu estava na metade da prova, ela falou, Miriam, você tem muito tempo ainda, continua. E, assim, foi essa força dela, abrir minha mente ali que eu precisava continuar. Foi muito importante. E também a Laís, né, que eu convidei para poder me acompanhar, ser também meu apoio, né? Foi a primeira prova dela e eu convidei ela para estar me ajudando, sendo meu apoio todo o tempo ali. E tinha um PC que eu precisava ter alguém ali para poder me ajudar nas minhas organizações da prova, e ela estava lá pronta em me ajudar, né, em ver todas as minhas necessidades ali, e foi um tempo recorde que eu parei ali no PC, já me troquei de roupa, então, assim, foi muito importante a presença dela na minha prova, na minha primeira 100 milhas, né, e não poderia de agradecer a Deus, né, que me deu saúde e me deu forças para poder seguir essa jornada de começar 21 quilômetros e poder hoje dizer assim que eu tenho umas 100 milhas, né, que a minha primeira 100 milhas está aqui, 164 quilômetros. E agradecer a oportunidade de estar aqui podendo contar um pouquinho da minha história para vocês. Nós que agradecemos por conhecer aí mais uma atleta, né, que trazendo aqui a história, morando em Cascavel, então vale a pena dar visibilidade.